Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Luciana Rodrigues, sou tutora de cursos da pós-graduação na área educacional Uninter e hoje nós vamos falar sobre a internacionalização do ensino com foco na educação básica. E para falar sobre esse assunto com a gente, eu trouxe uma pessoa que é especialista e vai nos dar várias dicas sobre toda essa temática. Professor Glávio, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, é um prazer te receber. Olá a todos que estão nos ouvindo, nossos alunos e alunas. Sejam muito bem-vindos a uma discussão que hoje é um caminho sem volta na educação e que vai ser muito importante nos próximos anos. Então é muito importante a gente começar a partir de já a discutir, a debater, a falar sobre essa temática que tende só a evoluir no meio da educação, principalmente a educação superior e a educação básica. E o professor Glávio, nós temos na Uninter um setor de internacionalização e ele está fazendo todos esses acordos, né, professor, com várias instituições de ensino. Sim, a Uninter se prepara cada vez mais para essa internacionalização. Hoje nós temos o Global Hub, que é o departamento internacional do Centro Universitário Internacional, a Uninter, onde a partir desse ano vocês já vão experimentar novas oportunidades de intercâmbio, de processos de internacionalização dentro do seu próprio curso, de oportunidades, de curso de extensão, enfim. A gente está preparando aí um leque de opções com alguns acordos com instituições de fora, com universidades de fora do Brasil, para que a gente possa trazer essa experiência internacional da sua profissão que você escolheu. Então, assim, a gente cada vez mais na Uninter tem a preocupação de desenvolver você como um profissional globalizado, um profissional com essa visão de mundo. E hoje a gente está muito preocupado com essa questão, né, professor, de proporcionar essa formação global mesmo, tanto para o mercado de trabalho, para que ele possa atuar no mercado local, como também ocupar possíveis colocações fora do Brasil, né? Isso é muito importante e a questão da internacionalização hoje é muito falada, só que eu percebo que existe muito uma divulgação em cima do ensino superior, né? Então, como a gente está falando especificamente com os nossos alunos da pós-graduação, da graduação e também todos os ouvintes, na verdade, então eu queria que você nos explicasse um pouquinho o porquê internacionalizar e aí lá na sequência eu te faço uma outra pergunta. O que vem a ser a internacionalização de ensino especificamente para a educação básica? Não, perfeita a colocação. Primeiro, por que a internacionalização? A que ponto isso é importante no nosso dia a dia? Veja, nós já discutimos várias vezes com os nossos colegas, professores, ou então no nosso dia a dia em casa, na nossa profissão, a questão globalização. Globalização, isso já não é novidade nenhuma, né? E esse assunto vem lá da década de 90 até agora. A globalização hoje é uma realidade. Quantos de vocês que estão nos assistindo agora tem, por exemplo, a oportunidade de trabalhar numa multinacional? Quantos de vocês que estão nos assistindo agora moram, por exemplo, em grandes centros onde escolas bilíngues são uma referência, são vamos dizer assim, uma tendência de mercado? Então repare que no nosso dia a dia a coisa ficou muito globalizada. É muito comum, principalmente em grandes centros, em capitais, você entrar no mercado e ver um produto importado na prateleira. É muito comum você chegar numa escola e tem lá a vaga para professor de biologia, mas aquele professor precisa falar inglês, por exemplo. Então isso está muito no nosso dia a dia, tanto dentro da escola, tanto dentro da universidade, quanto em qualquer outra profissão. Então, assim, o que adianta a gente continuar formando profissionais do jeito que a gente formava antes, com aquela mentalidade muito nacional, né? O Brasil, a internacionalização, ela não é novidade
em lugar nenhum do mundo, né? Por quê? Porque os países da Europa, por exemplo, eles estão muito acostumados com isso porque são países pequenos que fazem divisa com outros países, então depende dessa internacionalização para sobreviver. O Brasil, eu costumo dizer que ele sofre a síndrome do país grande, né? É um país grande que durante muitos anos só olhou para dentro, né? Isso tem várias explicações que talvez não caiba no momento, mas agora o Brasil começa a olhar para fora e ver novas oportunidades. Então, por que a internacionalização no ensino? Para proporcionar um indivíduo preparado para a questão globalização. E agora, por que na educação básica, né? A internacionalização, já há muito tempo, é muito debatida no ensino superior. E agora, cada vez mais, entra na educação básica, em especial no ensino médio, né? E por que essa necessidade? Então, veja, à medida que a internacionalização passou a ser uma realidade muito próxima, né, por diversos motivos, como eu já levantei aqui, questões geográficas, questões políticas, questões econômicas. Então, como isso entrou muito no nosso dia a dia, por que eu não vou preparar um aluno da educação básica para entrar numa universidade que vai proporcionar a ele essa internacionalização, vamos dizer assim, propriamente dito, uma oportunidade ou de estudar fora, ou de estudar EAD em uma instituição fora, que isso já é uma realidade, é até uma oportunidade que a Uninter vai desenvolver para todos os alunos. Então, qual a importância disso na educação básica? Preparar um aluno para a nova realidade que a universidade vai apresentar a ele, né? Porque, veja, quantos de vocês já não se pegaram discutindo assim, nossa, a nossa sala de aula, ela é igual a não sei quantos anos, desde a década de 50, desde a década de 90, desde a década de 30, a sala de aula é igual. Discute muito metodologia ativa, ponto super positivo da nossa educação, só que a internacionalização, ela entra nesse quesito metodologia também. Não é só preparar aquele aluno para um idioma diferente, é preparar aquele aluno para novas experiências, e o professor para novas metodologias. Então, na verdade, a internacionalização, quando entra na questão do ensino básico, a gente está falando, obviamente, da preparação do indivíduo em relação ao idioma. Claro, quando eu falo de internacionalização e eu quero preparar um aluno para o mundo lá fora, para ser um profissional globalizado, eu preciso primeiro me preocupar com um ponto que é o idioma. E aí eu lanço uma provocação. A internacionalização, ela vai começar com a valorização e a preparação do nosso professor, do docente. Por quê? Veja, já isso é mais do que provado, que você precisa de pelo menos 3 anos para sair do zero em um idioma e chegar num nível B1. O que é um nível B1? É um indivíduo capaz de compreender o que um outro fala em outro idioma. Mesmo que ele ainda tenha dificuldades em concordâncias, ele consegue já compreender, por exemplo, uma aula dada toda em inglês, né? Em 3 anos, facilmente ele chega no B1. Em 3 anos e meio, 4, B2, que é um indivíduo que consegue compreender um filme sem legenda, uma aula em inglês. E por que o nosso aluno que tem língua inglesa desde sempre na escola não termina o ensino médio falando inglês? Essa discussão vai longe, mas reparem que isso vai começar na base, com a valorização dos professores de inglês, de espanhol, né? Porque o espanhol também é uma realidade muito forte. Nós somos vizinhos de países que falam espanhol e é uma língua importantíssima economicamente. Mas a internacionalização da educação básica é só mudar o idioma? Não. Você tem toda uma preparação de professores, você tem toda uma questão de preparação do aluno para enfrentar essa realidade globalizada. A internacionalização hoje já é um caminho sem volta na educação. Por que é um caminho sem volta? Hoje, por exemplo, um dos instrumentos de avaliação do MEC de curso superior envolve uma pontuação sobre internacionalização, ou seja, a capacitação daquele profissional em torno de um profissional mais globalizado. Então, isso vai envolver, na educação básica,
professor e aluno. E a importância é de enfrentar o mundo que se apresenta a partir de agora. Professor, na tua fala aí você me fez pensar em várias coisas, né? Como, por exemplo, quando você disse que a formação de antes, né? Por exemplo, quando eu me formei, não vamos falar em datas, anos, eu acho que não precisamos entrar nesse mérito, mas, de fato, a internacionalização não era uma realidade, né? Não se falava isso no meio educacional, tampouco no mercado de trabalho, né? E hoje em dia a gente percebe que há pouco tempo, há alguns anos, muitas escolas elas já começaram a oferecer o ensino bilíngue, né? E hoje, na verdade, o bilíngue ele não é mais um diferencial na educação básica, né? Já é uma necessidade. Então as escolas elas já estão se preparando, aquelas que ainda não entraram nesse ritmo, né, mas elas estão já se preparando e muitas já estão atuando em cima do bilíngue. E isso é muito importante porque você acaba naturalizando a questão do idioma no nosso dia a dia, na nossa formação, né? Então, o inglês ele não é mais considerado uma segunda língua, né? O inglês já é uma necessidade, é importante que você tenha o teu idioma, o mãe, né? Não sei direito como fala. Língua mãe. Língua mãe, exatamente. Mas também é importante que você tenha uma fluência em um outro idioma para que você consiga ter boas colocações no mercado. E aí, eu percebi também que você deu um spoiler aí em relação ao que a Uninter vai preparar, da questão da possibilidade desses programas em EAD, também, que eu acho que é bastante importante aí, quando tudo estiver preparadinho, redondinho, a gente ter uma boa divulgação em relação a essa informação para todos os nossos interessados, né? Não só os nossos alunos, mas todos os interessados nesse processo. E aí eu te pergunto em relação ao Brasil, qual é a realidade do Brasil, da educação brasileira, com relação à internacionalização do ensino? Muito boa pergunta. Assim, o Brasil hoje, ele tem, eu acho que, às vezes é chovendo molhado, mas é importante a gente lembrar que a gente enfrenta realidades muito distintas Brasil afora, né? Por exemplo, quando a gente fala de grandes centros como Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, já é uma tendência muito forte que praticamente todas as escolas privadas sejam escolas bilíngues, né? Eu estou generalizando, mas eu me arrisco a dizer aí sem medo que mais de 85% das escolas nesses grandes centros são escolas bilíngues. E não só bilíngue, né? Como eu comentei no início, a questão não é só preparar um aluno fluente em outro idioma. Ele tem que estar com a fluência no outro idioma e preparado para o mundo lá fora. Se ele quiser entrar numa universidade pública no Brasil ou uma universidade fora, ele vai estar preparado. Até porque as universidades públicas e privadas no Brasil são as que mais te proporcionam você sair do Brasil ou ter uma experiência internacional. Então, assim, a gente divide o Brasil nessa realidade e a realidade das escolas, por exemplo, públicas, que às vezes não tem muito recurso para isso. Só que isso também no Brasil começa a mudar. Eu vou dar dois exemplos para vocês de como essa realidade começa a mudar e essa consciência começa a chegar também no poder público. Vamos pegar o exemplo da educação básica no estado de Pernambuco e no estado do Paraná. São dois estados que hoje, por exemplo, apresentam um programa de intercâmbio para os alunos do ensino médio. Sim, são escolas públicas que ofertam sem custo um programa de intercâmbio para estudantes, para os melhores estudantes do ensino médio dessas redes, né? Eu tenho esse exemplo do Paraná e de Pernambuco, mas aí você deve estar se perguntando assim, mas a internacionalização, professor, é só o intercâmbio? Não. O intercâmbio também é um processo de internacionalização que ajuda esse aluno. Ah, professor, então se o meu aluno nunca sair do Brasil, eu não tenho uma escola internacional? Não. Sair do Brasil, claro, você vai viver uma outra cultura, é uma experiência inesquecível, né? E abre horizontes para qualquer aluno. Mas se isso não é uma realidade da onde você está me assistindo agora, por exemplo, a educação básica, ela consegue transformar um aluno para que ele tenha conhecimento suficiente
para a internacionalização que o espera em níveis maiores de educação, né? De novo, o exemplo, a Uninter é uma que hoje está se preparando fortemente para proporcionar essa oportunidade a todos os alunos de graduação e pós. Por quê? Por que é tão importante essa visão internacional? De novo, vou voltar lá atrás do que eu comentei no início. Porque hoje você não é um profissional local. A tua empresa, a tua escola, a tua universidade recebe muita influência de fora. E se você não estiver preparado para isso, você vai ficar cada vez mais para trás. Professor, perfeito. E aí eu já te faço uma outra pergunta. Em relação aos professores e às escolas, você percebe que eles estão preparados para essa nova realidade, que na verdade não é nem nova, né? Essa realidade que é necessária. Assim, infelizmente, a grande maioria ainda não. Por isso que a gente precisa, esse assunto é um assunto que precisa ser discutido bastante, né? Talvez as novas gerações que vão chegar na universidade e vão escolher ser professor, talvez não vão enfrentar esse problema tanto. Mas os professores atualmente não vejo com essa preparação, até porque não foram preparados para isso. Isso é um grande problema? Se a escola tem o interesse de capacitar os seus professores, é problema nenhum, né? Eu tenho case ao longo da minha carreira na área de educação, aonde nós conseguimos uma escola que não era internacional, transformar ela em internacional. Foram 5 longos anos que nós conseguimos preparar os nossos professores para conteúdos diferenciados, metodologias diferenciadas e para uma escola bilíngue, né? Quando eu falo das novas gerações, é muito interessante. Veja, eu tenho um filho de 12 anos que hoje ele está numa escola bilíngue. O inglês para ele não é problema. Eu tenho certeza que quando ele chegar no ensino médio e se preparar para uma universidade, o horizonte para ele vai estar muito mais aberto. Por quê? Porque o inglês, um outro idioma, o segundo idioma, para ele já não é mais barreira. Hoje ele consegue ler facilmente, ele não é fluente, não é o que eu espero de um aluno de 6º ano, mas se você botar um texto em inglês na frente dele ou um vídeo em inglês na frente dele, isso já não é mais problema. Então, repare a geração que a gente vai receber cada vez mais perto da universidade, né? Então, vai ser uma geração que já não vai ter tanto problema para se adaptar a uma questão internacional. Mas os profissionais que hoje estão no mercado necessitam de uma certa capacitação. E professor, então como seria uma escola internacionalizada? É uma escola que, primeiro, sai daquele convencional do CUSP-GIS, né? Essa metodologia de décadas passadas, hoje já são substituídas por metodologias ativas, por metodologias diferenciadas, por aulas que têm uma configuração, a sala de aula tem configurações diferentes, o que isso já não é tanto barreira assim, nem para algumas escolas com menor poder aquisitivo, vamos chamar assim, porque isso vai muito da criatividade e da preparação do profissional. Uma escola internacionalizada é uma escola que dá oportunidade para o seu aluno desenvolver, não é aquela só absorver conteúdo, e dá oportunidade desse aluno se desenvolver não só como cidadão globalizado, mas também com o seu segundo idioma. Então a gente fala de metodologia, de desenvolvimento de idioma e também conteúdos diferenciados que vão preparar ele para uma realidade muito diferente e um cidadão cada vez melhor. Nossa, quanta coisa, né? Quantas dicas e como é importante a gente estar atento a todas essas questões em relação ao processo de ensino e aprendizagem, da internacionalização, né? Da educação, como as coisas estão mudando cada vez mais, isso é muito bom. Mas agora nós vamos parar um pouquinho para o nosso intervalo e já voltamos.
O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim: faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! E esse foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Voltamos em instantes. Graduação à distância é na Uninter, nota máxima no MEC. Ilha, olha o que chegou pra você. A câmera tá pronta. E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. O programa Planeta Games pede sua atenção, de gamer para gamer. Você quer se tornar um pro player, meu amigo? Então conheça a nova linha de máquina game da Uninter Informática, Gladiator, Maximum, Bravos, Brutus, Praetorian, PC Game com processador Intel da 10ª geração, uma linha game profissional onde sua FPS é totalmente estável, mantendo assim a qualidade gráfica sempre em alta. As máquinas são produzidas na fábrica da Uninter Informática em Curitiba, que é certificada pela Intel e pelo time profissional Red Canides Calunga, campeões sul-americanos jogando com as máquinas da Giga Pro. Aproveite e confira também os preços de lançamento dos monitores Game Gigabyte, em breve no nosso site aí na sua tela. O Ninter apresenta Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Você consegue imaginar um mundo sem tecnologia? Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Eu sou a professora Adriana e vou trabalhar com vocês ao longo dessa disciplina. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Lembra aquele conceito do código binário, zeros e 1? Isso é uma linguagem de baixo nível. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Ter criatividade, ter dinamismo, buscar soluções, entender o cliente e entregar o resultado esperado, isso é fundamental para um bom desenvolvedor de TI. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. E ter em mente que vai trabalhar em boa parte do tempo com muitos dados confidenciais de seus clientes. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Você já conhece o Almi Mãos de Tesoura? Com décadas de experiência, somos um salão de beleza diferenciado, que oferece as melhores opções em cortes, mechas, luzes, coloração, penteados, cauterização, hidratação, blindagem e terapia capilar. O atendimento é feminino e masculino.
E tudo isso, é claro, com a garantia dos produtos mais tecnológicos e inovadores do mercado. E então, o que você está esperando? Agende já o seu horário e venha dar aquele up no seu visual. Olá, voltamos então do nosso intervalo e estamos aqui no Por Dentro da Pós falando sobre a internacionalização do ensino com foco na educação básica. E para esse bate-papo nós temos aqui o professor Glávio. Professor Glávio, que já trouxe várias dicas, várias informações muito importantes para a gente sobre o assunto. E aí, retomando um pouquinho do que a gente estava falando antes, professor, eu te perguntei sobre como seria, então, uma escola internacionalizada, né? E eu sei que você já esteve à frente de vários projetos educacionais, né, com foco na educação básica. E aí eu queria que você nos explicasse um pouquinho como que foi isso, como seria, então, esse ambiente internacional. Esse ambiente ele pode ser preparado de várias maneiras, né? Não tem uma receita de bolo. A minha experiência, a gente conseguiu pegar uma escola que era uma escola dita tradicional e transformá-la numa escola internacional, mexendo em organização de sala de aula, na metodologia do professor, treinando esse professor, porque ele não é obrigado, ele não estudou para saber isso. Então, o professor que está na escola, gestores, diretores que estão me ouvindo, eles não estudaram para isso. Então, se a gente quer dar esse passo a mais, eles precisam se preparar para isso, né? Então, assim, novas metodologias, o conteúdo mais internacionalizado, sem fugir da realidade do Brasil, até porque nós temos uma legislação para seguir que não podemos fugir dela, né? E a preparação também de professores para o ensino de suas disciplinas em outro idioma, né? E aí um outro ponto, né, que é um temor de muita gente, e eu posso garantir para vocês por experiência própria. Aquele profissional que quer e deseja consegue aprender um idioma mesmo depois de uma determinada idade, né? Eu sou prova viva disso. Eu aprendi italiano e cheguei a um nível de fluência italiano depois dos meus 35 anos. Então, assim, o primeiro ponto do profissional tire esse estigma que você não consegue aprender outro idioma depois de uma certa idade. Se você quer, você consegue. Então, a escola internacional, além de conseguir ensinar conteúdos, não todos, porque a gente precisa seguir uma legislação, mas alguns conteúdos principais, consegue mudar a metodologia, mudar idioma, conseguir ensinar em outra língua com uma metodologia internacionalizada, a gente consegue aí dar alguns passos. Por exemplo, tem algumas metodologias, alguns conteúdos, mundo afora, que tem uma aceitação tão importante, tão incrível, que universidades mundo afora, que você usa determinada metodologia, aceita o seu diploma de ensino médio, por exemplo, para ingresso em uma universidade fora. Agora, como capacitar oportunidades para esse novo profissional? Cabe aos gestores da escola e agora às universidades que preparam esses novos profissionais para os novos desafios. Perfeito. Professor Glávio, eu confesso que a questão do idioma, ela de fato é muito importante e a gente tem, eu que já me formei há bastante tempo, né? Eu sou apaixonada pelo espanhol. E eu comecei aí a estudar o espanhol, né? E eu digo que é muito importante a frequência, né? Você ter uma rotina de estudos, porque senão, de fato, você, além da dificuldade, daquela barreira, né, que a gente já tem em relação ao idioma, se você não fizer um exercício diário daquele idioma, você acaba desestimulando mesmo. E aí, quando a gente está falando em relação ao Brasil, nós temos uma realidade muito desigual socialmente, né? Nós somos um país muito desigual.
E às vezes muitos professores podem pensar assim, mas essa realidade, a internacionalização, ela não é possível na minha realidade, porque a minha escola, ela inclusive tem problemas de infraestrutura. E a gente sabe muito bem que isso é real, né? Quando a gente vai pensar em vários estados, várias possibilidades que nós temos dentro do Brasil. E aí eu te pergunto, a internacionalização, ela pode acontecer em qualquer escola? Existe aí alguns critérios em relação a isso? Como fica essa proposta? Excelente pergunta, professora. Existem vários níveis de internacionalização, desde a gente mexer em metodologia a preparar o nosso aluno, pura e simplesmente, para um novo idioma. Assim, por mais precária que seja a situação, eu parto do princípio que até para cumprir um currículo, uma escola tem um professor de uma língua estrangeira moderna, seja ela inglês, seja ela espanhol. Então é esse ponto que nós discutimos no bloco anterior, falando sobre a valorização do profissional de idiomas. Porque assim, você na sua escola, provavelmente você tem um professor de inglês, provavelmente você tem um professor de espanhol, provavelmente esse professor tem uma carga horária pequena. Então, a valorização dele por que então não pega esse profissional que, em teoria, estudou para ser um profissional de língua, por que ele não dá um desafio para ele para começar a treinar os professores, por exemplo, da educação infantil? Porque na educação infantil, obviamente, a gente não precisa de um falante nativo para lidar com os pequenos. Claro, se a realidade for essa, que bom. Mas é desde pequeno que você começa a introduzir algumas palavras. Veja, vou pegar de novo o exemplo da escola que eu trabalhei. Você pega desde a educação infantil até o ensino médio, com o aluno tendo alguns inputs, algumas situações de idioma estrangeiro. Então, por exemplo, você tem lá a sua educação infantil, tem um professor de espanhol. Por que não começa a introduzir também algumas palavrinhas em espanhol? Não precisa ser a aula inteira. E isso você já vai estar preparando o indivíduo, o aluno, o pequenininho, a quando ele crescer, encarar uma alfabetização, aquilo não é mais estranho para ele, né? E eu tenho essa experiência, de novo, dentro de casa. Aquilo já não é mais tão estranho para aquele aluno. Então, assim, pequenas modificações, uma valorização desse professor, você vai conseguir transformar a sua escola. Claro que eu não vou conseguir passar como isso deve ser feito no tempo que a gente tem, mas é uma provocação interessante para que você corra atrás dessas oportunidades, para que você procure, até junto da nossa instituição, algumas oportunidades que possam vir a desenvolver esse profissional diferenciado ou a valorização desse profissional de língua tão necessário nesse processo da internacionalização da educação básica. Perfeito. E, professor Glávio, nós falamos e citamos alguns exemplos aí em relação à rede privada, né? E você teria algum exemplo da rede pública de internacionalização que tenha tido algum tipo de êxito para nos contar agora? Sim, as primeiras que deram os primeiros passos, como eu mencionei no bloco anterior, é a rede pública de Pernambuco e a rede pública do Paraná. Como eles estão fazendo isso? Você tem o programa, vou pegar do Paraná, que foi um programa que eu tive a oportunidade e o privilégio de acompanhar. O programa Ganhando o Mundo no Paraná é um programa de intercâmbio, que pega alguns alunos da rede pública do Paraná e bota esses alunos em escolas mundo afora. O primeiro foi no Canadá, o segundo foi na Nova Zelândia. Agora, em que ponto isso é a internacionalização da escola? Isso por si só, o intercâmbio de um grupo de alunos, não é a internacionalização daquele colégio. Mas os colégios que tiveram alunos interessados em participar do programa Ganhando o Mundo, que foi um concurso, as melhores notas, os melhores alunos, tiveram todo um programa para desenvolver o idioma daquele aluno, para falar sobre a cultura da onde aquele aluno estava indo, ou seja,
todos os professores passaram a estar enganjados em torno do sucesso daquele aluno no programa de intercâmbio do governo do estado. Então é claro que quando a gente fala da rede pública, deve ter o interesse do poder público. O poder público, o secretário de educação, o governador, o prefeito, o secretário municipal de educação, devem ter a consciência da importância que é a internacionalização hoje no processo de ensino e aprendizagem, né? Mesmo que você more numa cidade que tenha recursos escassos ou tenha problema de infraestrutura, veja, você com certeza tem o professor de inglês ou o professor de espanhol, né? Eles podem ser um primeiro passo para começar esse desenvolvimento da língua do seu estudante, que é um primeiro passo para a internacionalização. Nesse exemplo que eu dei do Paraná, né, como o Ganhando o Mundo é um programa para estudantes de ensino médio, na verdade a partir do 9º ano, então pega o final do fundamental e o início do ensino médio, você tinha praticamente todos os professores ali enganjados em mostrar para aquele aluno, ou o grupo de alunos, ou para a escola, a realidade, por exemplo, do Canadá, que foi o primeiro país que esses alunos foram, né? E, um segundo momento, a realidade da Nova Zelândia, que foi para onde esses alunos estavam indo. E esses alunos foram sem custo algum, porque era um programa do poder público. Então, veja que começa a dar passos importantes para até a escola pública poder se desenvolver. Concordo com quem deve estar pensando assim, mas tem outros problemas para se resolver dentro da realidade do ensino público. Ok, tem outros problemas a resolver? Vamos resolver. Mas a internacionalização é um caminho sem volta e é um caminho que a gente deve seguir também. E, professor, agora pensando no nosso público, né, nos nossos alunos de pós, de graduação, que certamente são professores da rede pública, privada, do ensino médio, do ensino fundamental, da educação infantil, enfim. Como que esses nossos alunos, eles podem entrar nesse processo de programas de internacionalização aqui pela nossa instituição? Excelente pergunta. Então, pensando nessa mudança, nesse avanço na internacionalização, hoje nós temos o Global Hub. Global Hub é o nosso, traduzindo ao pé da letra, é o nosso polo global da Uninter, né? Se você entra lá no nosso site principal da Uninter, tem lá o íconezinho do Global Hub com diversas oportunidades de curso rápido, curso de idioma, oportunidades dentro do seu curso. Ainda não são todos os cursos, mas cada vez mais a Uninter tem trabalhado para a gente proporcionar alguma coisa para os diversos cursos que a Uninter tem. Mas enquanto a gente não atinge todos, lá no Global Hub você consegue achar oportunidades que vão desde intercâmbio. Vou dar um exemplo para vocês. Agora, nessa último mês de agosto, a gente conseguiu mandar 4 alunos para a Coreia do Sul num programa de intercâmbio. Então veja a importância disso. E com bolsa. É isso que eu sei que é muito importante para a maioria. Então, assim, acompanhe as oportunidades no Global Hub. Vocês vão conseguir lá ver oportunidade de intercâmbio, palestra, Global Meeting, que é um dos nossos eventos mensais para que possa discutir questões globalizadas, né? E você pode também propor. Escreva para o seu coordenador, professor, o que a gente tem de internacionalização? Ele vai escrever para o Global Hub, a gente vai botar um projeto ali na frente para que isso possa ser apresentado a vocês. O que importa agora é vocês entenderem que a Uninter está cada vez mais forte, entrando na internacionalização, porque entendemos que é um caminho muito sem volta e não tem mais como olhar para trás. A partir de agora é só um desenvolvimento também em torno da internacionalização. Por que eu digo também? Porque tudo que você tem visto no teu curso, na tua profissão, no teu dia a dia, tem importância. A internacionalização chega para somar. Professor, vou simular, fazer um exemplo agora contigo. Eu sou uma aluna da área educacional, sou uma aluna de pós-graduação, vou puxar a sardinha para o meu lado do curso de alfabetização e letramento, atuo como docente nessa área de ensino e eu tenho muito interesse. Então, existe hoje algum programa que já está sendo ou concretizado ou está sendo pensado aí para ser costurado que eu possa ingressar?
Olha, nesse momento a gente, principalmente na área de educação, alfabetização, desenvolvimento, a gente tem um projeto com Portugal que vai começar a avançar agora nos próximos meses na Uninter. Então ainda está guardado na caixinha, a gente está desenvolvendo isso vai vir a público já no finalzinho desse ano ou início do próximo, porque a gente está desenvolvendo oportunidades junto a algumas universidades de Portugal. Então, sim, isso está sendo pensado, né? A educação é um dos carros-chefes da Uninter e é um dos pontos principais que a gente pensa em desenvolver os programas internacionais, porque, por exemplo, nos grandes centros, como eu mencionei anteriormente, tem alguns professores já ficando sem emprego, porque não tem essa situação internacional no seu currículo, na sua competência, não tem uma habilidade para lidar com isso. Então, sim, tem uma preocupação e a gente já pensa em alguns programas voltados para a área de alfabetização, de ensino, com uma parceria com algumas universidades de Portugal. Esse vai ser o nosso primeiro passo. Não vai parar por aí, mas é a primeira novidade que vocês vão ter logo, logo. E quais são os principais canais que a Global Hub está utilizando para passar essa informação para os nossos alunos? Como que eles podem acessar isso? Além do site, você encontra isso em todas as redes sociais da Uninter, Facebook, o Instagram, você consegue lá participar de algumas discussões, de alguns eventos, ver o calendário, eventos passados, discussões na área de negócios, na área da educação. Isso você já pode acompanhar bem de perto em todas as redes sociais da Uninter. Isso está disponível no Facebook, vai estar disponível no nosso site e no Instagram do Global Hub. Perfeito, professor. Então, nos sigam aí nas nossas redes sociais, porque muitas novidades estarão sendo postadas e vocês precisam acompanhar isso. E agora, o que nós podemos esperar para os próximos anos em relação à internacionalização? Olha, professora Luciana, eu costumo dizer que a internacionalização hoje está no mesmo pé que o EAD há 20 anos atrás. Como assim? Se você tem aí uma média de idade na casa dos 35, 40 anos, você vai lembrar que há 20 anos atrás, quando se falava de EAD, as pessoas geralmente viravam assim, será que isso funciona? Será que não funciona? Hoje é uma realidade sem volta, principalmente no nosso país. Veja a qualidade do EAD que chega a vocês, como isso é um caminho cada vez mais sem volta. Eu me arrisco a dizer que se não fosse a realidade do ensino à distância, muitos de vocês não teriam a oportunidade de estar se desenvolvendo cada vez mais na sua profissão. Então hoje, além de um caminho sem volta, é um caminho com muita qualidade. Né? A mesma coisa é a internacionalização. Hoje a gente ainda olha meio assim, meio para lá, será que eu vou? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Mas é um caminho sem volta. Por que é um caminho sem volta? Porque o mundo é globalizado. Hoje você entra em qualquer site, as notícias são mundo afora. E são notícias que afetam você. Né? Vamos pegar o pessoal da área de negócio. Quando o dólar cai, barril de petróleo cai, a gasolina muda de preço e vem tudo mudando, afetando tua vida de forma direta. Então veja que uma guerra que acontece entre Ucrânia e Rússia, isso está afetando a gente de forma direta. Então assim, para várias áreas, vários profissionais, isso importa muito. E para a educação vai importar cada vez mais. Por quê? Porque a gente até hoje não formava profissionais preparados para essa realidade global. E agora a gente precisa, é uma necessidade do mercado, né? O mercado pede isso, não é uma questão de força de lei. Mesmo que hoje você tenha instrumentos de avaliação das universidades que exijam em determinado ponto a internacionalização, mas a gente está falando de botar um profissional melhor preparado no mercado. O desejo da Uninter é que você, quando for para o mercado e enfrentar uma multinacional ou enfrentar uma escola que te exija uma habilidade que envolva a internacionalização, você esteja preparado para esse desafio. Então a internacionalização é um caminho sem volta. O que a gente pode esperar? O que a gente pode esperar daqui para frente são currículos e profissionais cada vez mais preparados para situações internacionais. Né? Isso mexe na forma de ensinar, na forma de você desenvolver o profissional, isso mexe em algumas habilidades e
e competências que antes não eram desenvolvidas. Então, em relação a ensino, o que esperar é que isso vai ser uma realidade cada vez mais presente em todas as escolas e universidades, Brasil e mundo afora. Nossa, muito, muito bacana, né? São várias possibilidades. E uma coisa que você falou é muito real, porque às vezes a gente tem até a vontade, a gente tem até o interesse, mas nos falta segurança, né? A gente fica preocupado, será que eu vou dar conta? Puxa, o meu idioma ele não é tão bom assim. Lembrando que na nossa plataforma, na nosso AVA, nós temos ali o curso, né? De inglês, disponível a todos os nossos alunos. Então, mas mesmo assim, existe essa resistência, existe essa insegurança mesmo, né, do profissional em relação ao ingresso nesses programas de internacionalização. Porém, se vocês entrarem em contato com os nossos setores, com o setor aí do professor Glávio e com os coordenadores também dos cursos de vocês, colocando essa intenção, esse interesse no processo, eu tenho certeza que vocês receberão todas as orientações e também para que vocês possam se estruturar para ingressar nesses programas. Professor Glávio, foi um prazer imenso, muito obrigada por todas as orientações, por todas as dicas. Eu tenho certeza que os nossos alunos, o nosso público, né, em geral, eles receberam essas informações de forma... Porque a gente procura, né, sempre algo a respeito e nos falta orientações. Então, muito obrigada mais uma vez. Se você quiser falar, dar a sua palavra final, a gente já está no finalzinho aí do nosso Por Dentro da Pós. Sim, é muito importante que vocês corram atrás, busquem informações a respeito Foi um tempo muito curto, foi o suficiente para a gente só dar para vocês uma ideia inicial, mas busquem o seu coordenador, busquem o Global Hub, busquem as informações na Uninter, na internet, tragam essas provocações, porque cada vez mais a nossa ideia é estar proporcionando a vocês habilidades e competências para que possam enfrentar esse novo desafio.